dia 6 de agosto de 2026. Estamos no quartel-general do Caos, é o QG do Mystery, aprendendo vários nomes nativos estadunidenses e de outras etnias. Entendendo um pouquinho como que a estrutura trimestral funciona. Então para celebrar esse comecinho de mês, eu vou contar uma história aqui, que eu não sei se eu contei antes. É a história da primeira vez que eu abri um portal para a dimensão 220. Segue mais ou menos assim. Isso aí foi há uns 13 anos atrás. Eu tava andando num espaço assim que era tipo uma garagem de concreto. Eu tava pensando assim, num lugar onde tinha bastante flores e plantas, assim, que eu gosto bastante de plantas de natureza. Inclusive, um dos meus sonhos era ser jardineiro, mas já desisti disso daí. E aí quando eu olhei assim na minha frente, aí apareceu uma porta. É que eu tava distraído, né? Aí quando eu olhei para uma direção, apareceu uma porta. E moldurada assim, uma porta com moldura e tudo. Cheio de planta em volta. E aí eu não sabia, né, pra onde que era, né? Mas o lugar parecia não ser muito condizente com o resto do ambiente. Aí quando eu entrei, já saí num local totalmente diferente. Cara, tipo assim, cheio de planta, parece um jardim, assim. Só que aí eu comecei a escutar um barulho, assim. Um barulho tipo de um rugido de alguma criatura. Então eu voltei. Aí eu escutei o barulho de rugido, aí eu voltei. Aí depois eu descobri que era... Eu descobri sobre as dimensões, né? E aí eu descobri que essa era a dimensão 220. Mas na época eu não sabia. Tinha um conhecimento bem vago sobre isso. Aí depois eu descobri que essa se tratava da dimensão 220. Aí eu nunca mais pisei lá, né? É porque assim, não, na verdade teve outras vezes que eu apareci lá na dimensão 220. É só que o que acontece, né? O que eu queria dizer aqui? É que toda vez que eu passo perto dessa dimensão, a minha vida se torna uma desgraça. Toda vez que eu entro na dimensão 220, quando eu saio de lá, começa a acontecer um monte de desgraça em volta de mim. É porque é uma dimensão muito, muito maldita, né? Com uma energia muito ruim. E provavelmente deve ter o guardião daquela dimensão que fica amaldiçoando todo mundo que passa por ali. Agora eu queria arranjar um jeito de entrar na dimensão 932, que é a 932 é um lugar que tá sempre de noite. Aí tem uma coisa que eu acabei esquecendo lá, né? Que eu nunca consegui voltar pra pegar porque eu não encontro um caminho pra lá. Só que o que acontece, né? Não existe ninguém no século XXI que possa me ajudar com isso. É algo que eu vou ter que resolver sozinho, infelizmente. É uma tarefa muito difícil de fazer. E a Chatbev Sorrascaju Mystery Projeto Rússia 2026. Quartel-General.